Bem, pessoal, então vamos dar prosseguimento à nossa aula, agora tratando da distinção importantíssima de posse e detenção. Existem algumas situações em que, a despeito de alguém exercer poderes de fato sobre determinada coisa, esse indivíduo não pode ser qualificado como possuidor. Então, a pessoa, muito embora tendo a coisa sob seu poder, não pode ser considerada possuidora. Justamente por não ter em relação à coisa um comportamento típico de dono. Sempre que isso ocorrer, nós teremos configurada a simples detenção, que, contrariamente à posse, não enseja a proteção do ordenamento jurídico. Então, aquele que exerce mera detenção sobre determinada coisa, seja ela móvel ou imóvel, não tem proteção do ordenamento jurídico. Não pode, caso essa coisa venha a ser retirada do seu poder, tomar quaisquer providências juridicamente válidas para reaver o poder sobre o bem. A posse, ao contrário, nós acabamos de ver, é protegida juridicamente, mesmo que não esteja lastreada num direito real. Se o sujeito comportar-se como dono em relação a determinado bem, sobre ele exercendo poderes inerentes à propriedade, uma vez lesado pela conduta de outrem, terá como recorrer ao Poder Judiciário e, por vezes, até às próprias forças para reaver ou proteger o direito que tem sobre o bem. Bom, mas que situações são essas que configuram mera detenção? Nós temos 2 artigos do Código Civil que trazem hipóteses de mera detenção. São os artigos 1198 e o 1208. Vamos ver o que diz o 1198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Então, nós estamos tratando aqui de alguém que, embora tenha determinado bem sob seu poder, em função de manter uma relação de dependência para com outrem, conserva a coisa consigo no interesse dessa outra pessoa e em cumprimento de ordens e instruções transmitidas por essa pessoa. O exemplo clássico de detentor é o caseiro. O sujeito tem uma casa em um condomínio no litoral norte e tem um empregado contratado para tomar conta dessa casa. Ele mora no local, numa edícula situada nos fundos do terreno, e no dia a dia providencia tudo que é necessário
para a conservação e manutenção da coisa. Ele é responsável por cuidar do jardim, por limpar a piscina, por fazer pequenos reparos no imóvel. Ele recebe os funcionários da companhia de energia elétrica que vão fazer a medição do consumo de energia. Ele atende fiscalização da prefeitura, correio, enfim, ele resolve todos os problemas relacionados àquele imóvel. Ele tem amplo acesso ao imóvel, ele entra a hora que quer, ele sai a hora que quer. A despeito disso, a despeito de exercer poderes de fato sobre a coisa, esse indivíduo ele não pode ser considerado possuidor. Uma vez que a sua conduta, em razão da relação de dependência que ele mantém com o seu empregador, não é típica de proprietário, não é típica de dono. O caseiro ele cumpre ordens, ele age sob instruções do patrão. Ele não pode, por exemplo, resolver pintar a casa da cor da sua preferência. Ele não pode, sem autorização do patrão, trocar o portão que já é de um modelo obsoleto. Ele não pode, sem autorização do patrão, receber visitantes da sua família na casa. Se o fizer, estará burlando o contrato firmado com o patrão e agindo na clandestinidade. Ele até pode receber alguém desde que o patrão autorize. Ou seja, ele não tem nenhuma autonomia sobre as coisas que está sob seu poder. Então, esse cidadão não pode ser considerado possuidor, mas mero detentor da coisa. Porque ele a conserva, ele a mantém consigo no exclusivo interesse do patrão. Ele cumpre ordens. E isso é verificável objetivamente. O sujeito que não pode fazer nada em relação a determinada coisa, porque tem que sempre pedir orientações, instruções a alguém que hierarquicamente está acima, não age como dono, não se comporta como dono, não pode ser considerado possuidor. Não exerce, no plano concreto, poderes inerentes à propriedade. Ele tem a coisa consigo porque alguém permite. Porque ele cumpre ordens de alguém. Percebem? Então, aqui nós temos uma situação típica de detenção, em que o sujeito, embora tendo a coisa sob seu poder, não pode ser considerado possuidor, porque age sob as ordens de alguém, porque não tem qualquer espécie de autonomia em relação à coisa. Imaginemos que num determinado final de semana em que os patrões desse caseiro não foram desfrutar do imóvel, esse bem foi alvo de uma invasão praticada por criminosos do local. Esses criminosos invadem o imóvel armados e expulsam o caseiro de lá. Que providências o caseiro pode tomar por si
para reaver a coisa? Nenhuma. Porque o caseiro, agindo sob as ordens do patrão, não exercendo qualquer autonomia sobre a coisa, não tem posse, mas mera detenção. E detenção não rende ensejo à proteção jurídica. Então, o que cabe ao caseiro fazer nessa situação é ligar para o patrão, noticiar o ocorrido para que esse sim, o patrão, com base no ius possidendi ou possessiones, e aí vai da escolha do patrão, promover a respectiva medida judicial a fim de reaver a posse da coisa. Ok? Então, todo aquele que se achar em relação de dependência para com outrem e conservar a coisa no interesse do patrão, agindo sob as suas ordens e instruções, será considerado mero detentor, apesar de ter a coisa consigo. Nós temos outra situação típica de detenção, no artigo 1208 do Código Civil. O que é que diz o 1208? Vou ler aqui para vocês. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Aqui nós temos mais algumas situações em que o sujeito, a despeito de ter a coisa consigo, de exercer poderes de fato sobre ela, não exerce posse, mas mera detenção. E isto porque, como nós veremos, esse indivíduo não tem qualquer autonomia sobre a coisa. Vamos lá. Não induzem posse, logo induzem detenção, os atos de mera permissão ou tolerância. Imagine a seguinte situação. Eu tenho um amigo de longa data que recentemente se separou da mulher. O cara está meio desnorteado, sem saber muito bem para onde ir. Me relata o ocorrido e eu, compadecido com a situação, digo para ele o seguinte: olha, fulano, eu tenho um apartamento que eu estou aí tentando envolver numa locação. Tem um apartamento para alugar. Mas como o mercado está um pouco complicado, com esses tempos aí de pandemia, eu não encontrei nenhuma boa proposta, eu te permito que você fique ali durante uma semana, né, para poder se restabelecer, colocar a cabeça no lugar, te organizar. E aí, você, ao término desse prazo, ou até mais uns dias, se você precisar, você me devolve o imóvel. Né? Ele, em princípio, fica empolgado com a ideia, afinal, ele já estava pensando que talvez tivesse que alugar alguma coisa, gastar algum dinheiro, e há uma briga muito grande com a ex-mulher envolvendo questão patrimonial, dinheiro, enfim. Bem, e eu entrego as chaves para esse meu amigo no apartamento e digo: olha, você então fica aí uma semana, 10 dias, mas se pintar também uma proposta de locação antes, aí eu vou te pedir, você vai ter que deixar o imóvel. Esse cidadão, muito embora com as chaves passe a ter poderes de fato sobre a coisa,
não poderá ser considerado possuidor. Isto porque ele só está em poder do bem porque eu permiti, porque eu tolero. Vejam, nessa situação específica, eu não celebrei um comodato, eu não emprestei a coisa para ele. Eu permiti que ele ficasse alguns dias ali, né, para resolver a vida dele, colocar a cabeça no lugar e tocar o barco adiante. Nós não celebramos nenhum contrato. Eu apenas deixei ele ficar ali. E vejam, se eu tenho a coisa comigo porque alguém me permite que eu esteja lá, porque alguém tolera a minha presença, evidentemente que o meu comportamento em relação à coisa jamais será um comportamento de dono. Porque eu devo satisfação a esse meu amigo, a quem me emprestou o apartamento. Se eu quiser modificar alguma coisa lá, pintar uma parede, trocar algum móvel, eu não vou poder fazê-lo. Porque eu não celebrei nenhum contrato com esse meu amigo. Ele me fez um favor, ele permitiu que eu ficasse alguns dias ali. O sujeito que recebe a coisa nessas condições não pode ser considerado possuidor, porque ele não tem mínima autonomia. Ele está ali porque alguém permite, porque alguém tolera a sua presença. Ok? Temos aí também detenção. Um outro exemplo de detenção baseado em tolerância, em permissividade. Ocupação de áreas públicas. Um grupo de famílias não tendo onde morar, resolvem invadir uma área pertencente ao município, um terreno, uma gleba pertencente ao município, e ali se instalar, construindo alguns barracos inicialmente e depois até mesmo algumas casas de alvenaria. Os bens públicos, vocês sabem, são considerados imprescritíveis, ou seja, eles não podem ser alvo de uso capião. E não podem ser alvo de uso capião justamente porque o poder que eventual ocupante, distinto do poder público, exerça sobre a coisa, jamais poderá ser considerado posse. Entende-se que o poder público, nesses casos, apenas tolera a presença dessas pessoas nesses locais. Porque o bem que integra o patrimônio do ente político, no município no caso, é um bem que pertence a toda a coletividade. E o município não pode transigir com o interesse público. Há a supremacia do interesse público sobre a do particular. Então, essas ocupações de áreas públicas tornam os ocupantes meros detentores do bem. Ou seja, eles não têm proteção jurídica alguma. A hora que a pessoa jurídica de direito público resolver retomar o bem, ela vai retomar, sem que esses ocupantes possam oferecer qualquer tipo de resistência, porque eles estão ali apenas porque o poder público tolera, permite. Lógico que a lei, o Estatuto da Cidade, nós vamos falar disso no semestre que vem, prevê mecanismos para a regularização da situação dessas pessoas.
mas mecanismos de iniciativa do próprio poder público. Né? Concessão de uso para fins de moradia. Nós vamos ver tudo isso mais à frente. Mas se o poder público quiser retomar, os particulares não vão ter o que fazer, porque bens públicos são imprescritíveis, não são sujeitos à posse por particular. O particular que esteja na área pública é considerado mero detentor e não tem proteção alguma contra o ente político. Ok? E agora, por fim, vamos tratar da parte final do artigo 1208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, falamos dele aí no início da aula. Agora, a parte intermediária, melhor da aula. Assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Aqui eu peço particular atenção de vocês, porque o tema é muito importante e vai ser explorado, vai voltar a ser explorado por nós daqui a 1 ou 2 aulas. Vejam, não autorizam a aquisição de posse, segundo a parte final do artigo 1208, os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Então imagine a seguinte situação, eu tenho uma casa no litoral norte, Maresias, uma casa que eu uso para passar finais de semana e eventualmente períodos de férias. Lógico, mas na época de verão. Muito bem. O imóvel está fechado, cadeado no portão. Tudo normal. Acontece que um indivíduo lá, local de Maresias, teve um problema no emprego, perdeu o emprego em função de toda essa situação que nós estamos vivendo, está sem imóvel, não tem para onde ir, não consegue mais pagar o aluguel da casa onde ele morava com a família. Ele percebe o meu imóvel ali fechado, sabe que eu já não vou até o local há algum tempo, até por força da situação da pandemia. O que ele resolve fazer? Invadir o imóvel. E como é que ele faz essa invasão? Ele aproveita-se do pouco movimento da rua onde está situado esse imóvel para, durante uma madrugada, pular o muro junto com a mulher e com a criança pequena e inicialmente se esconder dentro da casa. Ele não quer despertar a atenção da vizinhança. Então, essa invasão, essa ocupação se dá em meio à clandestinidade, através de ato clandestino. O cara invade pulando o muro durante a madrugada. Como ele não quer ficar no imóvel, não quer despertar a atenção dos vizinhos, porque se os vizinhos souberem que existe uma invasão, e conhecendo o dono, é provável que um deles alerte o dono e o dono venha para reaver aquilo que é seu. O que não é de interesse do invasor e da família dele. Então ele se mantém ali durante cerca de 10, 15 dias, um mês, completamente clandestinos, sem dar as caras. Com o passar do tempo, esse indivíduo e a família, eles vão ganhando confiança, porque eles começam aos poucos a dar alguns sinais de ocupação. Por exemplo, no início eles sequer ligavam a luz elétrica para não despertar a atenção dos vizinhos. Passado o tempo, eles começam a ligar a luz. A esposa
vai com a criança pequena até o quintal da casa. Eles percebem que não acontece nada, que ninguém alerta, ninguém olha. Eles também se dão conta de que são poucos os vizinhos do imóvel, porque a maior parte das casas é de veraneio também. Bom, depois de um mês eles estão entrando e saindo sem preocupação, o sujeito troca o cadeado, chega até a cortar o mato do jardim, se sentem seguros. Vejam, enquanto o poder que eles exercerem sobre o imóvel estiver baseado nessa conduta clandestina, não estará configurada a posse. Enquanto eles se mantiverem no imóvel, sem que a vizinhança saiba, e sem que principalmente o dono saiba, eles serão considerados clandestinos. E enquanto considerados clandestinos, não poderão ser considerados possuidores. A posse só surge quando cessar a clandestinidade. E a razão é muito simples. O proprietário não precisa se manter clandestino naquilo que é seu. Logo, não se comporta como dono aquele que, para permanecer no imóvel, precisa se ocultar dos vizinhos e principalmente do seu proprietário. Esse comportamento é incompatível com a postura de dono. Logo, com esse comportamento não se consegue posse. Mera detenção. Então, se porventura, durante o período que essa família se mantém clandestina no imóvel, um terceiro invadir esse bem e, à força, retirar essa família do local, esses indivíduos, essa família, não terá proteção jurídica alguma. Essa família não vai poder ingressar com uma ação de reintegração de posse para reaver a posse que tinha sobre a casa que é de minha propriedade. Eles jamais tiveram posse, logo não tem posse a ser defendida judicialmente. Eles eram meros detentores, eles estavam ali clandestinos, sem que o dono soubesse, sem que a vizinhança soubesse. Estavam ali escondidos. Se eu chego no imóvel e me deparo com essa família no local, o ordenamento jurídico me autoriza até mesmo a empregar a força para retirá-los de lá, desde que isso seja feito tão logo eu me depare com eles. É o chamado desforço imediato que nós vamos estudar mais à frente, que é uma forma de autotutela da posse. Mas se eu não quiser entrar em conflito, não tem problema. A partir do momento em que eu tomo conhecimento que existe gente lá, eu posso ingressar com uma ação possessória ou baseada no ius possidendi, no ius possessionis ou no possidendi, a fim de reaver aquilo que é meu. E essa família não terá nenhuma proteção, porque estando clandestinos, eles não têm posse. Agora, a partir do momento em que eles tornam a ocupação deles pública, inclusive para o próprio dono da coisa, eles não fazem mais nenhuma cerimônia em explorar livremente o imóvel. A partir do momento em que eu tomo conhecimento de que existe gente dentro do meu imóvel e não adoto nenhuma providência, aí surge a posse para essa família. Isso vale também quando
o acesso ao imóvel se der de uma maneira violenta. Por exemplo, para entrar nesse imóvel, ao invés de pular o muro durante a madrugada, essa família, com a ajuda de amigos, expulsa à força o caseiro que eu mantenho no imóvel. Enquanto eles permanecerem no imóvel em razão da força, porque depois da expulsão eles se colocam ostensivamente armados, impedindo a chegada de qualquer um ao imóvel, eles não terão posse sobre o bem. Mera detenção. Porque o possuidor, para ter posse, precisa ter conduta de dono. E o dono não precisa do emprego de força para exercer o poder que ele tem sobre o que é seu. Então, o uso da força, o emprego da força para a garantia da coisa consigo é um comportamento que não se compatibiliza com a postura de dono. Logo, não conduz à posse, mas sim à mera detenção. Espero que tenha ficado claro isso, porque nós vamos explorar esses pontos mais a fundo a partir das próximas aulas. Como o vídeo anterior já teve mais de 30 minutos e esse também, eu vou deixar para falar de composse na próxima semana, que é um tema mais rápido, ok? Gente, cuidem-se. Boa semana aí, bom. Cuidem-se, bom lockdown. Não sei se vai ter lockdown, mas se tiver, todos nós consigamos atravessar bem essa fase difícil. Um abraço.